Bom dia, meus amores. Vamos à nossa aula e fixação de prova de ciências de hoje? Vamos lá? Na questão número 1, por que a gente está resolvendo falar sobre todos os exercícios que estão na fixação? Porque todos eles falam sobre todo o conteúdo de aula dado, tá? Ao longo do bimestre. Então, vamos lá? Nós no primeiro capítulo de ciências, nós falamos sobre os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Primeiro, lá na página 193, fala assim, que os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam no ambiente, pois se renovam a um ritmo constante, tá? E superior ao seu consumo. Como o quê, pessoal? Se você for pensar. Água, luz solar, mais o quê? Vento. Isso tudo contribui o quê? Nós sabemos que é uma fonte de energia e demora a se esgotar no nosso planeta. E isso só se esgota com a ação do homem, não é verdade? Quando o homem prejudica, quando joga sujeira e tudo mais. Agora, não renováveis. A gente pode ser que daqui a um tempo possa ser que acabe. Quer ver um exemplo disso? Petróleo, gás natural. Isso são não renováveis, tá bom? Renováveis é que tem um tempo, vai levar tempo para se esgotar. E não renováveis não, tem um determinado tempo para acabar. Tá bom assim, pessoal? Eu citei alguns exemplos. Petróleo, vento, gás natural, ondas do mar, luz solar, ferro e solo. Tá bom? Então vamos lá. Na questão número 2, estão mandando responder algumas perguntas. Uma delas está assim na letra A. Sabendo que a agricultura é uma das principais atividades econômicas, relate as desvantagens. Sabemos que a agricultura, na verdade, todo o nosso alimento, como verdura, legumes, o arroz, o nosso feijão, vem da agricultura. Ela é importante para a vida dos seres viventes, mas também ela tira, de fato, um grande habitat dos animais. Eles ficam sem ter lugar para se alimentar, porque dali são extraídos o quê? Tirado tudo daquele lugar ali para poder fazer plantações. Então, o que seria as desvantagens? A destruição dos habitats, dos abrigos das fontes de diversos animais, o aumento de risco da extinção das espécies dos seres vivos e tudo mais. Na letra B, como é realizada a agricultura sustentável? De que forma? Através do uso de técnicas como de plantio, tá? Lá na página, vamos lá? Vou pegar aqui a página. Lá na página 200 do livro, fala sobre essas duas técnicas, né? Que é a técnica do plantio direto e da rota de cultura. Ó, lá na página 200, pessoal. Que é uma técnica, na verdade, de plantio, na qual vegetais são cultivados sobre restos de plantações. Por exemplo, há tempos atrás, na cana-de-açúcar, para a pessoa extrair cana-de-açúcar, milho, na verdade, algumas culturas, eles tacavam fogo na cultura e acabava danificando o solo. Hoje não mais. Então, aquelas palhas extraídas daquele plantio já servem para fazer outro tipo de plantação. Por isso que é o plantio direto, em cima de alguns cultivos, alguns restos do solo, né, como palha e tudo mais. Agora, a rotação de culturas não. É quando tem duas ou mais, na verdade, culturas. Por exemplo, eu planto milho e posso plantar mais o quê? Cana ou coisa do tipo. Isso aí fala que é rotação de culturas, tudo bem? Que é a questão da letra C. Na letra D fala assim, ó, cite algumas ações que podem contribuir para a diminuição dos impactos ao ambiente provocados pelas indústrias. Pessoal, se nós não reciclamos, logo nós temos que plantar tudo novamente, é verdade? Aí está falando sobre provocados pela indústria. Ou seja, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Reciclando, reaproveitando produtos já industrializados e reduzindo o consumo deles. Se a gente para de comprar determinadas coisas, logo a gente vai proteger o nosso meio ambiente. Não é verdade? Essa é a questão da letra D. Na questão da letra E está assim, o que está ligado à condutibilidade térmica? Quando eu pego um ferro
né? E ligo ele à tomada, a primeira coisa que ele faz é começar a esquentar. Ele começa a produzir calor. Ele conduz o calor. Então, qual seria a resposta? Ela está relacionada à capacidade dos materiais a conduzirem calor, tá bom? Quando falo de térmico, é calor. Elétrico vem de eletricidade, tá ok? Se eu falasse condutibilidade elétrica, é a condução de eletricidade, mas aí é a condução térmica, é de calor. Na letra F fala assim, o que a densidade está relacionada? Vamos lá? Ela está relacionada à capacidade de materiais de conduzir correntes elétricas. Quando eu falo densidade, se eu pego uma corrente, logo ela vai emitir o quê? Energia a um determinado lugar. Eu posso colocar aqui na minha tomada, né, um fio e ligar lá não sei aonde. E aí ele transmitir a condução elétrica através da corrente. Tá ok, pessoal? Esse, na verdade, é a questão da letra F, que fala sobre densidade. Quando eu falo sobre solubilidade, quando eu falo de solubilidade, eu falo de solução. O mesmo que eu pegar um copo com água e colocar ou açúcar ou sal e misturar. Ele não se transforma em uma solução? Quer ver uma coisa, um exemplo disso? Soro. Você pega um copo de água, pega sal e açúcar. Você, quando mistura, ele pode até ter gosto, mas ele aparece, ele ocupa muito espaço? Não, ele se tornou solúvel. Então, qual seria a resposta? A capacidade de um material se dissolver a um outro. Como eu falei, copo de água com sal ou açúcar, tá bom? Na letra H, dê um exemplo de propriedade magnética. Gente, quantos ímãs de geladeira você tem em casa? Aqui em casa tem um montão. Na sua casa também tem? Então, uma propriedade magnética pode ser o ímã. E a elasticidade, você sabe? Você vai a muitas festas, né? Ou antes da pandemia nós íamos muito. Uma bola, uma bexiga de encher de festa. Ela tá bem pequenininha. Quando você começa ali a enchê-la, o que acontece? Ela começa a se esticar, né? Ter elasticidade. Então você poderia dar um exemplo de uma bexiga, tá bom? De festa. E a solubilidade, você pode colocar a mistura da água com açúcar, ou água com sal. Tá pedindo um exemplo aí, tá bom? Número 3, eu tenho várias coisas aqui para poder falar para vocês. Primeiro, o que são geradores, o que são corrente elétrica, o que são isolantes e o que são condutores. Vamos lá? Na letra A, eles são responsáveis por fornecer energia elétrica em um circuito elétrico. Quando eu falo fornecer, gerar, só pode ser quem, pessoal? Os geradores elétricos, tá bom? Na letra B, surge quando o circuito elétrico está fechado. Ele percorre os fios condutores e faz equipamentos elétricos funcionarem. Então, o que acontece? Como eu falei para você, a extensão de um fio. A minha geladeira está desligada, mas se eu pegar um fio, conectar aqui uma tomada, a ela, o que vai acontecer logo? Ela vai funcionar. Isso se diz que é uma corrente elétrica. Isolantes. O que seriam isolantes? Na verdade, são materiais utilizados para encapar os fios, para que você não venha tomar choque. Evita o choque, os curtos-circuitos e tudo mais. E a última questão, vamos lá? Eles são materiais utilizados para conduzir a energia elétrica em um circuito elétrico. Na verdade, se ele está sendo a questão de condução da energia elétrica, eles são o quê? Se eu falo condução, eu estou falando de condutores elétricos. Tudo bem, pessoal? Bom, dei dica passo a passo dessas questões. Agora, espero que vocês acertem tudinho, tá bom? Um beijo da tia.